Já se sentiu no meio de uma tempestade, sem saber para que lado remar, como se a força tivesse ido embora de dentro de você? Jesus não nos deixou uma teoria sobre resistência. Ele viveu, ensinou e mostrou um caminho prático para permanecermos firmes quando tudo sacode. Hoje quero caminhar com você por 6 segredos que o próprio Senhor nos deixou. Lições que transformam desgaste em resistência, medo em confiança, confusão em paz ativa. A vida empilha pressões, perda de emprego, problemas no casamento, contas acumulando, uma notícia médica que assusta, o cansaço que corrói a alma. Não é falta de fé quando nos sentimos assim, é humanidade. O que Jesus nos ensina é um jeito de responder a essas pressões que constrói fibra interior, não instantaneamente, como uma fórmula mágica, mas como disciplina que torna nosso coração mais forte com o tempo. Vou apresentar cada segredo com um exemplo bíblico e, sobretudo, com uma ação concreta que você pode fazer hoje para começar a mudar o seu terreno interno. Se essa mensagem está falando ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Aqui vamos caminhar juntos nessas práticas. O primeiro segredo é, acima de tudo, uma postura. Confiar em Deus em todas as circunstâncias. Confiança não é ingenuidade. É uma decisão prática de entregar o controle quando as evidências dizem o contrário. Em Mateus 4, vemos Jesus no deserto. 3 provações diretas à sua identidade. E ele responde não com estratégias humanas, mas com palavra e com confiança no Pai. Mite 4. Não é um ato religioso vazio. É uma confiança ativa que diz diante da fome ou da tentação, não vou fundamentar minhas escolhas apenas no que vejo, vou fundamentá-las na fidelidade de Deus. Essa atitude aparece novamente em momentos de entrega profunda, como em Getsêmani, quando Jesus, diante do peso insuportável do que vinha, termina sua oração rendendo sua vontade à do Pai, Mite 26:39. Confiar, então, é alinhar nosso querer ao querer de Deus, ainda que isso cause dor. Como essa confiança se traduz hoje no seu dia a dia? Comece com 3 gestos simples, mas transformadores. Primeiro, escreva 3 memórias da fidelidade de Deus na sua vida. Um dia que Ele supriu, uma pessoa que apareceu, uma porta que se abriu. Ter essas lembranças à mão é combustível para a fé nas próximas tempestades. Segundo, diante de uma decisão importante, pratique a pausa de confiança. Ore por 5 minutos e peça clareza. Isso evita decisões reativas. Terceiro, quando a ansiedade quiser assumir, repita uma palavra curta de entrega. Senhor, confio. Não é mágica, é reorientação. Essas atitudes não garantem que a tempestade vá embora, mas mudam como você navega nela. Veja esse exemplo. Imagine um jovem chamado Marcos, recém-demitido e com contas para pagar. Ele poderia entrar em pânico, tomar decisões precipitadas ou, como fez, listar momentos em que sentiu o cuidado divino, a ajuda de um amigo, um emprego temporário que apareceu no passado, e então pedir direção a Deus antes de enviar currículos. Esse exercício não resolveu tudo num passe de mágica, mas trouxe calma suficiente para agir com clareza. Confiança é prática antes de ser sentimento. Isso nos leva ao segundo segredo. Orar constantemente. Não falo aqui de repetir um jargão religioso, falo de um ritmo de conversa que sustenta a alma. Jesus nos deixou o Pai Nosso ensinando-nos a orar com proximidade e simplicidade, Mite 6:9-13. Mas além do conteúdo, o exemplo de Cristo mostra um homem que se retirava para orar, noites inteiras em comunhão com o Pai, decisões tomadas após momentos de silêncio e entrega. Por exemplo, Lucas 6:12 relata que Jesus passou a noite em oração antes de escolher os 12.
O ponto não é que mais oração gera automaticamente resolução, mas que a prática constante de voltar a Deus cria estabilidade interior. A oração é como um eixo. Quanto mais firme, menos nosso interior se desequilibra. Aplicação prática e imediata. Estabeleça um pequeno ritmo hoje. 3 minutos ao acordar para agradecer. 5 minutos na hora do almoço para pedir sabedoria. Um momento breve antes de dormir para entregar angústias. Se 3 minutos parecem frágeis diante do que você enfrenta, mantenha-os. O objetivo é treinar a musculatura espiritual, criar um hábito que você pode ampliar. Outra técnica, a oração de um só papo. Escolha uma frase curta que você repete ao longo do dia quando o estresse chega. Senhor, dá-me paz, ou Pai, guia-me. Essas frases funcionam como cordas que nos conectam ao teto de segurança emocional. Não resolvem toda a tempestade, mas evitam que sejamos levados pela correnteza da ansiedade. E há ainda a escuta. Não deixe a oração virar monólogo mecânico. Reserva pequenos momentos para silenciar e ouvir. Em Getsemane, apesar da angústia, há diálogo, um espaço onde a vontade humana e a divina se encontram. A oração constante não é um remédio instantâneo, mas é uma prática de presença que transforma o imaginário da alma. O terceiro segredo é um contrassenso à cultura da proteção de si mesmo, servir aos outros. Resiliência cristã não é fechamento no próprio mundo, é expansão do olhar para o outro. Jesus lavou os pés dos discípulos, um gesto que derruba hierarquias e revela que servir fortalece quem serve. João 13. Antes disso, ele alimentou multidões, curou doentes, conversou com excluídos. O serviço não é uma ação utilitária para ganhar crédito, é um meio de entrar em contato com o propósito, de lembrar que nossa dor não é o único ponto de referência no mundo. Servir tem efeitos práticos sobre a resistência interior. Em primeiro lugar, desloca o foco. Em vez de ruminar sobre o próprio problema, você coloca energia ajudando alguém. Em segundo, quando servimos, desenvolvemos capacidades como empatia, organização e perseverança. E em terceiro, o serviço gera significado. Uma vida que faz diferença tende a suportar melhor as perdas e frustrações. Aplicação prática. Escolha uma ação concreta hoje que não gere retorno imediato. Pode ser ligar para um idoso da sua comunidade, preparar uma refeição para um vizinho que precisa, dedicar uma hora voluntária numa instituição local, ou simplesmente perguntar sinceramente a alguém como você está e ficar para ouvir. Se o orgulho resistir, faça isso como exercício espiritual, não como autopromoção. Você vai perceber que, paradoxalmente, enquanto ajuda alguém, sua alma se fortalece. Há uma história curta que ilustra isso. Ana, exausta depois de meses cuidando de um familiar doente, decidiu participar de um projeto que levava refeições a pessoas isoladas. No começo, sentiu-se sem força. Após algumas visitas, percebeu que ouvir as histórias daqueles que recebiam a refeição a reavivava. O serviço não apagou seu cansaço, mas alimentou sua esperança e deu novo sentido àqueles dias difíceis. O quarto segredo é a fé ativa, ter fé em tempos difíceis. Não é fé pontual quando tudo vai bem, é fé que funciona em frente ao perigo. Lembremos da cena da tempestade acalmada, quando os discípulos apavorados acordam Jesus e ele pergunta: "Por que tem medo?" Marcos 4, 35, 41. A narrativa nos convida a compreender que a fé não elimina tempestades, mas nos oferece outra postura dentro delas. A fé ativa é aquela que age mesmo quando a confiança é pequena, como a mulher com fluxo de sangue que tocou na orla do manto de Jesus e foi curada pela sua fé. Marcos 5, 25, 34. A fé não é um sentimento, é um movimento. Que gesto de fé você pode agir hoje? 3 propostas práticas. 1.
Declare uma ação concreta de obediência, pode ser um telefonema de reconciliação, um pedido de ajuda profissional, uma inscrição num curso que pode abrir portas, e execute ainda que a insegurança apareça. 2. Nomeie o medo em voz alta e faça um pequeno passo contrário. Nomear reduz o poder do medo, e o passo prova que você pode agir apesar dele. 3. Cultive pequenas práticas de confiança, como jejuar por uma necessidade específica ou compartilhar sua carga com um irmão na fé, permitindo que a fé seja alimentada pela comunidade. Perceba que essa fé ativa não promete resultados garantidos. Em muitos relatos bíblicos, a fé gera encontro com Deus que transforma o coração, não necessariamente o cenário externo conforme nossas expectativas. Ainda assim, agir em fé nos coloca em uma trajetória de crescimento que prepara para resistir futuras tempestades com mais firmeza. Até aqui vimos 4 fundamentos que formam uma base: confiar, orar, servir e agir em fé. Cada um deles, aplicado com simplicidade, começa a reconfigurar o modo como reagimos às crises. Eles são práticos, memórias de fidelidade, pequenos ritmos de oração, atos de serviço e passos de fé. Se você tem aplicado algum desses e sente já um respiro, saiba que isso é normal. Transformação é processo. Mas a jornada não está completa. Ainda faltam 2 segredos que penetram mais fundo na alma: o perdão de coração e a aceitação da vontade de Deus. É ali, no coração ferido e na entrega final, que muitas vezes se decide se alguém vai permanecer firme em todas as estações da vida ou se será deslocado pelas feridas não curadas e pela frustração de planos interrompidos. Antes de avançarmos, considere algo. Qual mágoa você tem carregado que, sem que perceba, corrói sua resistência? Que expectativa sua, quando frustrada, tem arrastado paz e coragem do seu dia a dia? Permaneça comigo. Nos próximos instantes, vamos entrar naquilo que cura o rancor e aquilo que dá sentido às perdas. Esses 2 segredos não são opcionais para quem quer ser sólido em todos os momentos. São centrais. Quando perdoamos verdadeiramente, rompemos as correntes do amargor que drenam energia. Quando aprendemos a aceitar a vontade de Deus, encontramos um eixo que nos sustenta mesmo diante do inexplicável. Pense em Abraão, que aprendeu a esperar e obedecer em situações impossíveis, GN 22 como referência à sua prova. E em Jó, que diante da perda total manteve diálogo com Deus até encontrar novo chão. Jó 1:2, Jó 42. Mas antes de entrarmos neles, quero que faça um gesto. Pegue um papel e escreva com honestidade uma coisa que você não perdoou. E ao lado, anote algo que você precisa entregar a Deus porque não está no seu controle. Esses 2 passos, simples, já começam um processo de soltura. Você verá que o simples ato de nomear já alivia um pouco o peso. Há muito mais pela frente. Histórias bíblicas que iluminam como perdoar de verdade e como aceitar o que não compreendemos. A técnica de perdoar não é um conselho moral vazio. Envolve reconhecer dor, soltar a expectativa de retribuição e escolher liberar a pessoa ao juízo de Deus, não ao seu ressentimento. Quanto à aceitação, ela não anula a luta por justiça ou cura. Ela redireciona o coração para viver com esperança, mesmo quando os resultados diferem do desejo. Antes de seguirmos, quero lembrá-lo. Nenhuma dessas práticas é atalho para evitar o sofrimento, mas todas são caminhos para atravessá-lo com dignidade e fé. Se você está acompanhando até aqui, já deu passos valiosos. Até mesmo por se expor à mensagem, você está escolhendo aprender. Hoje, como ação imediata, escolha um dos segredos que discutimos e aplique agora mesmo. Escreva 3 memórias de fidelidade, confiança. Faça uma oração de 3 minutos, oração. Realize um pequeno ato de serviço ou dê um passo de fé. Pode ser minúsculo, mas concreto. E se você conhece alguém que vive uma tempestade agora,
Compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Às vezes, uma palavra chega no momento certo e é o suporte que alguém precisava para começar a praticar. Permaneça atento ao que vem a seguir. Ainda vamos descer ao cerne da alma, com perdão e entrega, e descobrir como esses atos completam a formação de uma resiliência que realmente nos mantém fortes em todos os momentos. Pai, nós te pedimos, dá-nos força para confiar quando falta compreensão, dá-nos constância na oração, um coração pronto a servir e coragem para agir em fé. Sustenta-nos nas tempestades enquanto buscamos aprender a perdoar e a nos render à tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se escolher agir hoje, compartilhe nos comentários qual prática você adotou. Assim, encorajamos uns aos outros e crescemos juntos. Você já começou a escrever aquela coisa que precisava soltar, a lista com a mágoa e a entrega a Deus, e já sentiu um alívio discreto só por nomear? Esse alívio é o começo de algo que a fé cristã chama de liberdade. Agora vamos aprofundar o quinto segredo: perdoar de coração. Não é uma habilidade nice to have, é uma prática essencial para quem quer permanecer resiliente em todos os momentos. Perdoar não significa apagar o que aconteceu, nem esquecer como fomos feridos. Perdoar é um movimento voluntário do coração que retira do rancor o poder de drenar nossa vida. Jesus, no seu exemplo mais extremo, nos mostrou isso na cruz. Mesmo na dor máxima, ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o feriam. Lucas 23:34. Ali há uma lição que desafia toda a lógica humana. O perdão nasce onde o amor se mantém fiel, apesar da injustiça. E Jesus não ensinou o perdão como teoria apenas. Ele elaborou práticas. Insistiu sobre a necessidade de perdoar repetidamente, Mateus 18:21-22, e apontou que o perdão é condição para receber perdão, Mateus 6:14-15. Isso não é chantagem divina, é uma verdade espiritual sobre como vivemos. O rancor cria cadeias que apenas o perdão pode soltar. Mas como perdoar quando a ferida é profunda? Comece por passos concretos e progressivos, porque o perdão é um caminho, não um salto. Primeiro passo: nomeie a dor com honestidade. Escreva num papel o que aconteceu, o que você sentiu, como isso mudou sua vida. A escrita ajuda a tirar o peso do peito sem que você o carregue no corpo. Segundo passo: reconheça o que o ofensor lhe tirou: tempo, segurança, dignidade, sem minimizar a sua dor. Terceiro passo: libere a expectativa de retribuição. Isso não é anular a justiça. É confiar que Deus é justo e que você não precisa transformar sua vida num tribunal. Dizer ao inimigo íntimo: eu escolho não carregar isso mais, é um ato de fé. Quarto passo prático: faça um gesto simbólico de entrega. Pode ser escrever uma carta que você não manda e queimá-la num lugar seguro, ou guardar essa carta num envelope que você sela e guarda fora do seu alcance, simbolizando que a responsabilidade pela resposta não é sua. Quinto passo: se possível e saudável, reitere limites claros. Perdoar não exige reabertura de contato onde há risco. Perdão não significa expor-se novamente ao abuso. Significa liberar o controle da sua vida emocional sobre o outro. Sexto passo: peça a ajuda de uma pessoa de confiança, um amigo maduro, um líder espiritual, um terapeuta, para caminhar nesse processo. Um exemplo simples, real e comum. Helena foi traída por um parceiro de longa data. No começo, raiva e idealização se misturavam e impediam qualquer movimento de cura. Depois de meses de terapia, oração e de escrever cartas que queimou em momentos simbólicos, ela fez uma oração sincera: Senhor, me ajude a não viver presa ao que sucedeu. O perdão não apagou a lembrança nem reconstruiu o relacionamento, mas libertou Helena do peso que impedia seu trabalho, sua afetividade com os filhos e seu sono. A resiliência que nasceu ali não foi imediata.
Foi construída passo a passo até que o rancor deixasse de mandar no seu dia. A Bíblia nos coloca ainda uma nuance essencial. O perdão verdadeiro tem dois aspectos: libertação interior e restauração relacional quando possível. Nem toda relação se reconstrói, mas todo coração pode encontrar alívio quando perdoa. Por isso, a prática diária de perdoar se parece com uma disciplina espiritual. Quando ressentimos uma ferida pequena do dia a dia, em vez de afundar nela, fazemos um pequeno ato de liberação. Orar pela pessoa, pedir a Deus bênção sobre ela, afastar o pensamento repetitivo que recria a dor. São microperdões que, somados, fortalecem a alma. Agora chegamos ao sexto segredo, que é a culminância desses comportamentos: aceitar a vontade de Deus. Aceitar não é resignação passiva, tampouco conformismo covarde. Aceitar a vontade divina é uma atitude que combina esperança e submissão, coragem e humildade. Jesus exibe esse movimento em Getsêmani, onde sua angústia é real e profunda, mas ele termina: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Abraão, chamado a oferecer Isaque, uma prova que o coloca diante do paradoxo de fé, obedece na confiança de que Deus sustenta suas promessas. Gênesis 22. Jó, que perdeu tudo, mantém um diálogo honesto com Deus, permitindo-se sofrer e, ao mesmo tempo, permanecer em relação com o Criador. Jó 1:2, 42. Esses exemplos não nos ensinam a aceitar tudo com braços cruzados, mas nos mostram como submeter nossos desejos ao propósito maior de Deus quando a vida não responde do jeito que planejamos. A aceitação prática pode ser cultivada com exercícios concretos. Primeiro, pratique a oração de rendição, que chamamos de mãos abertas. Em tempos de angústia, levante suas mãos e diga em voz simples: Pai, entrego-te isso. Faça isso com nome e detalhe. Entregue o emprego, a saúde, a decisão pendente. Dar nome ao que você rende ajuda o coração a soltar. Segundo, use o exercício do mapa de controle. Pegue uma folha e divida em 2 colunas. Na esquerda, escreva o que você controla. Na direita, o que não controla. Para cada item da coluna direita, escreva um versículo ou uma promessa de Deus que sustente sua entrega. Isso converte abstração em ação espiritual. Terceiro, estabeleça um ritmo de espera ativa. Enquanto espera a resposta de Deus, mantenha a vida funcionando, cumpra tarefas, trabalhe, sirva, sem colocar a sua paz na solução imediata. Esperar é uma prática ativa quando você escolhe viver os dias com fé, mesmo sem clareza total. Aceitação não elimina o grito humano por justiça, por cura ou por sentido. Ela nos convida a portar esse grito na presença de Deus, não enterrado em silêncio hostil. Aceitar é manter a confiança de que a história não termina nos golpes sofridos e que Deus pode usar até o que nos fere para formar caráter, compaixão e uma fé mais pura. Romanos 5:3-5 mostra esse caminho. Tribulação produz perseverança, perseverança, caráter, caráter, esperança. Como isso se aplica nas situações modernas que você conhece? Imagine alguém que perdeu o emprego sem explicação e precisa pagar contas. Aceitar a vontade de Deus não significa sentar e esperar inerte. Significa entregar o medo, pedir sabedoria e agir com responsabilidade, atualizar currículo, procurar redes de apoio, confiar que Deus pode abrir portas inesperadas. Aceitar é a postura que permite ação sem pânico. Em termos práticos, estabeleça pequenas metas semanais, atualizar currículo, mandar 5 candidaturas, contatar 2 colegas, enquanto cultiva uma pequena disciplina espiritual diária para entregar o medo. Enquanto isso, mantenha relacionamentos que sustentem sua fé. Há histórias que nos ajudam a visualizar esse movimento.
Paulo, o apóstolo, aprendeu a em algum momento dizer: "Basta-me a graça", 2 Coríntios 12, 9, mesmo diante de uma fraqueza que o acompanhava. Não era apatia, era a descoberta de que a suficiência real vinha de Deus. Podemos adaptar isso. Não é que nossas circunstâncias tornam-se desejáveis, mas há um eixo de confiança que nos permite atravessá-las com dignidade. Agora, vamos ver como os 6 segredos conversam entre si e formam uma só vida prática. Pense neles como os 6 pilares de uma casa. Confiança forma a base espiritual. Oração é a coluna que sustenta a comunicação com o Pai. Serviço é as paredes que nos conectam ao mundo e dão sentido. Fé ativa é a porta pela qual saímos para agir. Perdão é o sistema de ventilação que impede o ar viciado do rancor. E aceitar a vontade de Deus é o telhado que nos protege do desespero, mesmo em tempestades. Quando um desses pilares falha, a casa treme. Quando se pratica cada um deles, mesmo em pequenas doses diárias, a casa se firma. Na prática, isso significa criar ritmos e hábitos que permitam alternar entre contemplação e ação. Aqui vai um plano prático de integração, pensado para ser usado já esta semana. Dia 1. Confiança. Pela manhã, escreva 3 memórias de fidelidade. Durante o dia, quando a ansiedade vier, repita sua frase de entrega: Senhor, confio. À noite, anote uma pequena evidência de cuidado divino que você observou. Dia 2. Oração. Estabeleça 3 momentos de conversa simples com Deus: manhã, almoço, noite. Experimente a oração de um só papo. Uma frase curta repetida durante o dia. Dia 3. Serviço. Faça um ato prático sem procurar reconhecimento. Pode ser uma ligação, uma doação modesta de tempo ou atenção. Reflita no fim. Como isso mudou o seu foco? Dia 4. Fé ativa. Identifique uma ação que você evitaria por medo e faça um passo concreto nessa direção. Pode ser pedir ajuda, enviar um currículo, marcar uma consulta. Dia 5. Perdão. Escreva a carta que não será enviada. Faça o gesto simbólico de soltura. Peça a um amigo de confiança que ore com você. Dia 6. Aceitação. Pratique a mãos abertas e faça o mapa de controle. Planeje ações práticas para as coisas dentro do seu controle. Dia 7. Revisão. Escolha 1 ou 2 hábitos para manter na semana seguinte. Conecte-se com alguém da comunidade para responsabilidade mútua. Essas práticas, repetidas e ajustadas à sua realidade, constroem resistência. Não são uma fórmula que garante ausência de dor. São caminhos que modificam a maneira como a dor atua em você. Em vez de apagar a tempestade, eles ensinam a largura do seu barco. Para ajudar você a se manter, aqui vão algumas perguntas que você pode usar como diário nos próximos 30 dias. O que eu confiei a Deus hoje? Em que momento eu fui para a oração? Quem eu ajudei esta semana? Que passo de fé eu dei, mesmo pequeno? Qual mágoa eu reconheci e tentei perdoar? O que eu entreguei nas mãos de Deus? Responder honestamente a essas perguntas treina o músculo da resiliência. Também vale lembrar que resiliência cristã é comunitária. Jesus não formou discípulos para que trabalhassem sozinhos. Ele criou uma comunidade. Compartilhe seus passos com um irmão de fé. Um parceiro de prestação de contas espiritual ajuda a manter o ritmo, a celebrar progressos e a sustentar nos dias difíceis. Se você estiver numa fase de luto ou em crises mais profundas, doença prolongada, depressão, abuso, busque ajuda profissional junto com apoio espiritual. Não existe contradição entre fé e cuidados médicos. Ambos podem caminhar juntos. No clímax dessa reflexão, quero convidar você a ver essas 6 práticas não como tarefas que geram desempenho espiritual, mas como um estilo de vida que transforma seu sistema nervoso e seu imaginário. Quando nossa vida espiritual se estrutura em confiança, oração, serviço, fé ativa, perdão e aceitação,
As tempestades deixam de ser apenas catástrofes que nos derrubam, tornam-se terreno fértil para um coração que aprende a depender e a crescer. A resiliência que Jesus nos ensina é, portanto, tanto interior quanto relacional. Ela molda a personalidade, preserva relacionamentos saudáveis e nos coloca numa trama de sentido maior. Antes de encerrar, quero oferecer 3 micropráticas que você pode repetir diariamente nos próximos 21 dias e que consolidam esse aprendizado. 1. Pela manhã, 3 coisas de gratidão, plus uma breve entrega. Escreva e renda ao Pai uma preocupação do dia. Isso combina confiança e oração. 2. Ao meio-dia, um ato de bondade intencional. Pode ser um elogio, uma mensagem de apoio, um tempo de escuta. Isso conecta serviço com presença. 3. À noite, exame de consciência brevíssimo. 1 minuto para reconhecer onde você agiu em fé, onde foi chamado a perdoar e o que precisa entregar amanhã. Termine com a frase: Pai, ajude-me a descansar em Tua vontade. Esses pequenos hábitos repetidos se somam e edificarão sua resistência. Lembre-se, o objetivo não é acumular mais espiritualidade como performance, mas construir um coração que resiste porque está enraizado em Cristo. Vamos terminar com uma oração simples e honesta, pedindo ao Senhor que aplique esses segredos na vida de quem ouve. Pai, nós te pedimos por força onde há fraqueza, por clareza onde há confusão e por paz onde a ansiedade insiste. Ensina-nos a confiar mais do que controlar, a orar sem desânimo, a servir com humildade, a agir em fé mesmo quando a coragem é pouca, a perdoar com coragem e a render nossos planos à Tua vontade. Senhor, não nos promete uma vida sem dores, mas entrega-nos a graça de atravessá-las com dignidade e esperança. Sustenta-nos hoje e nos ensina a viver estes 6 segredos na prática. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para caminharmos juntos nessas práticas. Conte nos comentários qual dos 6 segredos você vai escolher praticar esta semana. Sua escolha pode inspirar outra pessoa.